Fala galera, de volta a mais um vídeo da nossa série sobre Next.js e hoje nós vamos falar sobre customização do nosso app. Eu já deixei um projeto preparado aqui, que é um startup já do Next, e esse startup foi criado através do comando npx create next app e eu dei o nome de Next.js Tutorial Parte 5. Esse repositório vai estar no GitHub e eu vou deixar na descrição do vídeo. Para esse vídeo, nós vamos falar sobre customização. Para falar sobre customização, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa página, essa pasta chamada API, que a gente não vai estar utilizando. Então eu vou apagar e vou criar um arquivo dentro de Pages chamado page1, page1.js. Então, como a gente já viu em outros episódios, cada arquivo que eu crio aqui, dentro da pasta Pages, ele transforma numa rota dentro da minha aplicação. Se você não viu os episódios anteriores, eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Então, page, eu vou dar um nome aqui de page1, vou renomear, page1.js. Dentro de page1, eu vou fazer o seguinte, export default function page1 e vou retornar um H1. H1 é página 1 de teste. Tá ok? Eu vou deixar executando agora npm run dev. Eu vou deixar executando aqui para a gente executar a nossa aplicação em ambiente de desenvolvimento. Então eu criei aqui, eu já tenho a minha página index e eu estou criando também uma página chamada page1. Para acessar essa página, eu vou vir aqui em localhost na porta 3000 e vou colocar aqui, ó, /page1. Quando eu coloco somente barra, a gente vai estar navegando na index.js. Se eu coloco /page1, eu vou navegar nessa página minha 1. Aí vamos analisar o seguinte, por que a gente tem a necessidade de estar customizando a nossa aplicação? Tem duas formas da gente customizar. A primeira é nesse arquivo app_app.js. Então, como a gente já viu, a própria inicialização com o npx create next app, ele já traz esse arquivo para a gente, esse _app.js. Se eu acessar a documentação oficial aqui no site nextjs.org, eu vou vir aqui em Docs. Dentro de Docs, eu vou vir aqui em Advanced Features. E em Advanced Features, eu vou clicar agora em Custom App. Então, eu vou vir aqui nessa opção Custom App. Aqui, esse Custom App é justamente esse arquivo dentro de pages_app.js. Então, é esse arquivo aqui que a gente está visualizando. Aqui tem algumas sugestões da utilização e customização desse arquivo. Então, eu tenho que criar uma função, eu posso dar qualquer nome aqui. Nesse caso, tá myApp. Ele vai receber como props, tá? Então, aqui tem minha props, mas eu estou quebrando essa props em component e page props. Esse component é cada página minha, então essa index, essa page, ela vai passar por esse myApp. Então, olha o que acontece. Eu tendo esse arquivo já customizado dessa forma, ele simplesmente está passando todo esse conteúdo aqui para esse component. E todo esse conteúdo aqui também para dentro desse component. Então, qualquer página que eu criar dentro do meu diretório pages, ele vai passar por esse arquivo _app.js. Então, isso aqui está bem claro para a gente. Se eu substituir agora H1 myApp, substituir isso daqui, olha o que vai acontecer, tá? Qualquer página que eu acessar, então eu estou acessando essa page1, ele está renderizando o myApp. Por quê? Eu não estou passando o component para frente. Tanto o page1 quanto a minha index vai estar renderizando o myApp. Então, eu vou voltar isso daqui para component. Lembrando que esse _app ele já vem no meu startup npx create next app, tá? Nesse startup aqui que a gente fez. Então, se eu fosse criar o meu projeto todo na mão, eu criaria esse projeto também na mão, esse arquivo também na mão. Então, uma das funcionalidades desse arquivo de customização é persistir o layout entre as minhas páginas, entre a mudança de páginas. Manter o estado enquanto eu estiver navegando entre as páginas, customizar erros
injeção de dados adicionais nas páginas, dentro das páginas, e adicionar o Global CSS. Esse Global CSS, que é muito conhecido nas aplicações web, que a gente dá um reset nos estilos. Então eu estou fazendo um import justamente desse Global CSS. Eu estou resetando algumas configurações, por exemplo, padding 0, margem 0, box size, border box, são configurações padrões que a gente faz em toda aplicação web. Então eu estou injetando essas configurações aqui, ao invés de eu ter todo esse import em toda a página. Imagina eu colocar esse reset em todas as minhas páginas, tanto na index quanto na page 1. Então não ficaria muito prático isso e nem muito funcional. Então dessa forma a gente faz, vou desfazer essa alteração, dessa forma a gente faz a injeção somente nesse MyApp, que ele vai aplicar para todas as minhas páginas. Então essa é uma das possibilidades que a gente tem aqui dentro. E a segunda possibilidade que a gente tem para customizar o nosso app é utilizar essa parte aqui, ó, de Document, Custom Document. O Document é justamente essa parte do meu HTML, que é o do meu documento, que é esse HTML. Quando eu quero adicionar tags a mais aqui, por exemplo, eu quero adicionar um meta aqui dentro do meu head, do meu cabeçalho, eu vou utilizar o Document. Então eu vou vir aqui, né, na customização do site oficial, eu venho aqui, ó, Custom Document. Geralmente ele é utilizado para customizar o meu documento, o meu HTML. Como que a gente faz isso, tá? Ele é uma classe que a gente cria. Então eu vou colocar o nome de underline document.js. Esse underline document.js já é um nome reservado, tá? Aqui mesmo na documentação fala criar um arquivo com o nome document dentro de pages. Então já é um nome reservado para aplicações Next. Aqui dentro do document eu vou fazer uma classe estendendo de document. Então eu vou fazer um import de todos esses elementos aqui, que esse vai ser o meu HTML, o meu head, o meu main e meu next script. Vou estender uma classe. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar um extend de document. Então eu faço isso. Eu criei aqui, eu dei um nome de, eu posso colocar qualquer nome. Então vou dar um nome de my document, estendendo de document. E aqui eu simplesmente chamo o render. Então toda classe eu tenho esse método render e faço um return. O return que eu faço é de um HTML. Dentro do meu HTML eu tenho um head. Esse head ele é diferente do head que a gente usa dentro das páginas. Então quando a gente quer utilizar dentro de uma página, eu quero alterar o título, que vai ficar aqui na minha aba, por exemplo, esse Create Next App, se eu alterar aqui, ó, alterado. Se eu quero alterar esse título aqui, esse head é diferente, ele é o next/head, aqui é next/document. Então a gente tem que saber diferenciar esses dois objetos, esses dois elementos. Voltando aqui, eu posso renderizar, então o meu head eu posso deixar ele vazio, e abaixo de head eu tenho o body com os meus outros dois elementos. Então se eu quero manipular o meu elemento do body, eu utilizo dentro do main. Lembrando que dentro desse documento, dentro desse arquivo, eu não consigo renderizar nada relacionado a CSS. Então aqui eu vou simplesmente configurar os meus elementos HTML e JavaScript. Voltando aqui na própria documentação, a gente tem algumas sugestões aqui. Por exemplo, se eu quero alterar a linguagem do meu HTML, então esse arquivo de customização é o arquivo ideal para a gente aplicar isso. Se eu quiser aplicar algum elemento aqui dentro do meu head, eu posso aplicar. Tem algumas configurações que a gente pode fazer, principalmente relacionado à renderização de CSS no JavaScript. Então, quando a gente utiliza uma biblioteca que implementa CSS dentro de JavaScript, aqui é o arquivo ideal para a gente fazer essa customização. Lembrando que quando a gente utiliza bibliotecas CSS no lado JavaScript, o que acontece?
Se eu não tenho essa configuração, as minhas páginas React renderizadas no meu projeto Next.js são renderizadas no lado servidor. Se eu não faço essa configuração, o que vai acontecer é o meu estilo ele vai ser aplicado no front-end. Então a minha página vai chegar com HTML cru e depois ser aplicado o estilo. Para a gente tratar essa renderização do meu CSS no lado servidor, a gente tem que fazer algumas customizações nesse render page. Então a gente tem esse get initial props, onde a gente faz essa customização. Então a gente vai fazer um exemplozinho aqui para frente também. E dentro do meu document, esse main é o que é renderizado dentro dos meus componentes. Então eu vou renderizar tudo isso daqui e vai ser substituído somente o main. Então o main é onde sofre essa alteração de página a página. Então quando eu acesso a minha página index, esse main meu é alterado, o restante é mantido. Se eu altero para minha rota page 1, o meu arquivo document, ele só ajusta, ele só altera o que está dentro de main, desse elemento main. Lembrando que aqui dentro desse arquivo, ele é renderizado no lado servidor. Então o que vai acontecer? Deixa eu dar um export default my document. O que vai acontecer aqui? Se eu colocar, por exemplo, onClick aqui, alguma coisa assim relacionada a algum evento HTML, não vai funcionar, porque esse elemento ele vai ser renderizado no lado servidor. Somente tudo que está dentro de main que vai funcionar. Então, dentro das minhas páginas, eu consigo trabalhar com os eventos HTML da forma normal. Agora a gente vai pegar aqui, eu vou estar acessando aqui, ó, Next.js Example GitHub. Eu vou pegar aqui uma biblioteca chamada Styled Components. Então eu vou pesquisar aqui, ó, Styled Components. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. E nós vamos implementar essa biblioteca dentro do nosso projeto. Então a gente vai precisar customizar o nosso projeto para adaptar essa biblioteca dentro do nosso projeto Next.js. Como que a gente faz isso? O Next.js já fornece um exemplo de integração com essa biblioteca. Então eu vou procurar aqui por Styled. Vou procurar aqui essa opção, With Styled Components. Eu posso inicializar o meu projeto já com essa configuração com Styled Component, utilizando o npx create next app, passando uma opção aqui, ó, --example with Styled Components. Mas a gente inicializou o nosso projeto sem isso. Então, nós vamos customizar na mão. Eu vou vir aqui dentro de Pages. Aqui dentro de Pages, eu tenho o meu underline app.js, assim como eu tenho aqui dentro do meu projeto, e o underline document. Então, eu vou vir aqui dentro de app_app.js e vou verificar. Olha para você ver, dentro do nosso, a gente tem esse global style. Então, eu vou apagar global style. Eu vou copiar essa biblioteca aqui com essas duas constantes, tá? Que é o global style e o meu tema. E vou aplicar ele aqui embaixo. Então eu vou substituir todo esse código por isso daqui. Tá? Vou instalar essa biblioteca também. Então eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, vou parar minha execução, vou dar npm install Styled Components. Então vai estar instalando essa biblioteca, eu vou cortar o vídeo e volto no final da instalação. Bom, com essa biblioteca já instalada, eu vou executar novamente o npm run dev, vou deixar executando aqui. E eu vi aqui que gerou um ponto e vírgula aqui antes dos meus elementos. Então eu vou retirar esse ponto e vírgula e colocar um parêntese. Bom, o próximo passo para a gente estar customizando para utilizar essa biblioteca é acessar agora o underline document. Nós precisamos customizar também. Então esse render page que eu tinha falado, essa parte aqui de render page, é justamente quando a gente vai utilizar CSS no lado do JavaScript, que é isso que nós estamos fazendo. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, vou copiar tudo isso daqui, vou copiar esse get initial props, vou vir aqui dentro de underline documents, vou colocar aqui em cima de render, tá?
faltou uma chave, isso aqui. E vou fazer também o import desse Server Style Sheet dentro de Styled Components. Então, o Styled Component ele fornece suporte à renderização no lado do servidor, mas eu tenho que utilizar essa função aqui dentro, esse objeto aqui dentro, Server Style Sheet. Então, eu vou salvar aqui agora, eu vou dar um Ctrl C, vou dar um npm run dev novamente. E agora eu vou acessar a minha aplicação. Lembrando que aqui dentro de app.js eu coloquei essa cor dessa fonte. Então aqui dentro de page 1, ele tem que pegar essa cor dessa fonte. Vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. Agora eu vou aplicar essa cor aqui dentro do meu H1. Eu posso vir até aqui nesse exemplo. Eu venho aqui dentro de pages, index.js, e eu posso implementar esse estilo para o meu elemento H1. Então aqui eu vou estar implementando vou criar um componente de estilo chamado title e vou substituir o meu H1. Ele simplesmente vai colocar minha fonte 50 pixels e vai pegar aquela cor do tema que eu configurei dentro do meu app.js. Então, se eu voltar aqui agora e salvar esse documento e acessar minha página, ele pega, agora minha biblioteca já está pronta para renderizar esses arquivos de estilos no lado do servidor. Então a customização do nosso app é justamente para a gente trabalhar e manipular as nossas páginas e manter estilos e todas aquelas opções que a gente viu aqui dentro da documentação oficial. Adicionar estilo global, persistir dados entre páginas que a gente precisa customizar dentro da nossa aplicação. Então, basicamente, são esses dois arquivos que a gente precisa alterar para ter esse compartilhamento de estilos dentro da nossa aplicação. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma e até o próximo vídeo.